eu não tenho tempo nem para respirar, quanto mais aprender uma coisa nova. Olá, eu sou Renato Guerreiro, sou professor, pesquisador e outras coisas mais. Hoje eu vou falar com você como criar aulas mais inovadoras com pouquíssimo tempo. Bom, é importante que você saiba que essas ideias não surgiram do nada. Essas ideias, elas são fruto de experiências acumuladas durante muito tempo de docência, errando muito e acertando também, né? Por sorte, mais acertando do que errando, e lógico, aprendendo com os meus colegas de trabalho aquilo que eles também faziam que dava certo e também o que dava errado. Toda essa experiência, ela é um misto de frustração e de euforia. Então, eu fiquei frustrado milhares de vezes. Eu vou colocar milhares porque assim, todo dia eu tentava alguma coisa diferente. Então, ao longo de 10 anos, isso se somou a muita coisa que deu muito errado e também coisa que deu muito certo. Então, ao longo desse tempo todo, eu fui aprendendo aquilo que se encaixava, e uma coisa importante é que, assim, tudo muda rapidamente. Então, a cada ano eu ia melhorando alguma coisa e adaptando conforme as mudanças que vão ocorrendo. É natural que você tenha turmas diferentes, cada turma é única, cada contexto é único, então a gente vai tentando conforme o contexto que se encaixe melhor na sua realidade. Então, o que você vai fazer aqui é uma coisa chamada Learning by Doing. Significa aprender fazendo, então é inevitável que você erre. O erro não é uma coisa ruim, o erro vai te mostrar aquilo que não dá certo. E o acerto vai te mostrar o caminho que você pode percorrer, mas é inevitável o erro. Então não se preocupe se você, durante o caminho, você errar em algumas coisas. A frustração faz parte, infelizmente, mas melhor um pouco frustrado e um pouco eufórico do que 100% frustrado. Uma coisa muito importante que você saiba é que não existe uma fórmula mágica, nem uma fórmula única que dê certo todas as vezes, com todas as turmas, em todas as escolas, em todas as circunstâncias. Esse é o primeiro erro, que uma técnica única vai servir para tudo que você vai fazer. Você, com a experiência, vai adaptando a sua fórmula que você descobriu nos diferentes contextos que você atua. Você vai aprender, então, as técnicas gerais e a partir daquilo que você identifica que serve para a tua realidade, você vai adaptando. Com o tempo, você vai tendo um pouco mais de facilidade de fazer isso, até que ela se torne uma coisa automática no seu dia a dia. Mas é importante que você saiba ninguém entende melhor a sua realidade do que você mesmo. O que eu pretendo aqui é te ajudar a tornar suas aulas mais inovadoras e mais atrativas para o público que você trabalha. Mas você é quem tem as melhores condições de colocar isso em prática, de acordo com o seu contexto. Quando você procura um canal educativo no YouTube, você vê muita coisa boa. Tem muita coisa legal, com animações e com vídeos e com várias coisas legais. Mas o objetivo nesse momento é fazer com que você tenha o pouco tempo disponível que você tem e transforme numa aula inovadora. Você não vai criar muita coisa estilo Discovery Channel. O que você vai fazer é aproveitar o tempo que você tem e criar aulas mais atrativas para que você consiga atingir o seu objetivo de ensinar. Então, como é possível criar aulas inovadoras em pouco tempo? Bom, veja se você se encaixa em alguma dessas situações. Você tem aula em várias escolas, em vários turnos diferentes, com múltiplas turmas de diferentes níveis, ensino fundamental, médio, superior, cursinho, ou enfim, qualquer outra modalidade de ensino. Você tem esposa ou esposo, namorada, você tem filhos, você tem casa para cuidar, roupa para lavar, varanda para varrer, você tem grama para cortar, academia, fazer comida. Se encaixou? Bom, eu acabo de escrever a realidade de praticamente todos que se dedicam à docência. Renato, eu mal consigo dar conta de tudo isso. Como que eu vou arranjar tempo para aprender a como preparar uma aula diferente? Eu só consigo chegar e executar aquilo que está pronto. Como eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho tempo. Então esse vídeo é para você que tem pouquíssimo tempo disponível para preparar uma aula. Bom, talvez no início você precise escrever algum roteiro para não se perder. É importante que você vá organizando as suas ideias. Com o tempo você acaba fazendo isso de forma automática. Você não precisa parar, sentar, escrever um roteiro e tal. Você já, na sua cabeça você consegue fazer isso. Muitas vezes, pela nossa agitação e também pela experiência, no caminho, no corredor, você indo para a sua sala,
você desenvolve uma ideia ali no corredor e o roteiro está impresso no seu pensamento. Então, siga esse raciocínio. Esse vai ser o seu ponto de partida para você criar uma aula inovadora com pouco tempo. Bom, primeiro se pergunte o que é mais importante que meu aluno aprenda neste momento. Então, com base naquele conteúdo que você tem na ementa ou no componente curricular que você trabalha na sua disciplina, faça uma pergunta para aquela aula especificamente. O que é mais importante que meu aluno aprenda nesse momento? Não é para a vida, não é para lançar um foguete para o espaço, não é para salvar a humanidade. É nesse momento, agora, nessa aula, o que é mais importante que ele aprenda, o que é imprescindível que ele saiba. Bom, depois de pensar aquilo que é mais importante, vem a segunda etapa, que é a contextualização, que é nesse ponto em que você vai dizer para o aluno o seguinte, ó, eu estou falando sobre isso. Não precisa chegar bem assim, alunos, eu vou falar sobre tal assunto e para isso eu vou fazer tal discurso. Não, é na sua cabeça isso. Aquilo que é mais importante, você vai dar uma contextualização, que é como se colocasse um plano de fundo para dar destaque àquilo que você quer abordar. Então, a mudança mais importante que você vai ter é justamente essa contextualização, que é a sua fala inicial. Às vezes, não é nem necessário você mudar aquele slide que você já tinha preparado. No início, isso não vai ser necessário. Então, vamos lá? Vamos quebrar a primeira barreira disso tudo. Escolha o tema da sua aula. Você tem um conteúdo, uma ementa, mas para aquela aula, escolha um tema. E nesse tema, ele vai ser abordado durante a aula. E ele vai terminar aqui, por mais que você dê continuidade para esse conteúdo. Mas qual é o tema da sua aula? Escolha um. Depois que você escolher o tema, selecione alguns tópicos que sejam muito importantes, que vão ser necessários para você atingir o objetivo daquele conteúdo, daquele tema que você escolheu. Na sua contextualização, você tem que colocar algumas perguntas subliminares. Essa pergunta não precisa ser direta. Você vai construir alguns questionamentos e com base nessa interação que você vai ter dos estudantes e na resposta visual que você tem da expressão deles, você vai começar a perceber como direcionar, para onde direcionar a sua fala posterior. Sempre que possível, coloque algum fato intrigante naquele tema, alguma coisa que desperte ele vai pensar, mas vem cá, isso é interessante, viu? E esse fato intrigante, ele tem que ter alguma relação com o cotidiano que eles têm, dos alunos. Eu vou mostrar um exemplo que aconteceu comigo. Qual que era o conteúdo que eu tinha que trabalhar? Clima. Então, qual foi o tema que eu escolhi? Se o ser humano é capaz de mudar o clima, de controlar o clima. Qual que é o meu objetivo? Que os alunos entendam quais são os elementos do clima e quais são os fatores do clima. E como que o clima funciona a partir da interação desses elementos, desses fatores. Numa aula tradicional, o que você começa fazendo? Você começa a contextualizar quais são os elementos do clima, quais são os fatores do clima, como cada um interfere no clima. Você começa falando sobre as massas de ar, sobre as correntes oceânicas, sobre a influência do continente, a influência do mar, sobre a altitude, sobre a latitude, e você começa a traçar uma linha linear disso tudo. E aí você depois cobra numa avaliação o que é o tempo, o que é o clima, você começa a cobrar uma avaliação sobre quais são os elementos do clima, quais são os fatores, o que cada um interfere, o que a altitude influencia e assim por diante. Mas então, o que eu fiz então? Eu mudei essa abordagem e preparei uma aula desse jeito. Aí eu comecei a aula dizendo o seguinte, pessoal, eu vou ensinar para vocês como vocês podem controlar o clima. De cara foi uma pergunta assim, como assim controlar o clima? Aí eu perguntei para eles, vocês acham que o homem é capaz de mudar o clima do planeta? Aí todo mundo, que é um consenso de que o homem tem condições de mudar o clima global, todo mundo, sim, professor, consegue e tal. Aí eu falei para eles, então tá, eu quero que vocês me façam chover daqui meia hora. Vocês conseguem? Aí todo mundo se olhou e falou assim, não, professor, a gente não consegue fazer chover daqui meia hora. E aí eu comecei a incutir na cabeça deles que, assim, o clima ele não pode ser controlado. O ser humano ele pode ter algumas alterações em mecanismos climáticos e tal, mas o clima global ele é muito mais complexo. Mas mesmo assim eu tinha me comprometido a ensinar para eles como controlar o clima. E eu comecei a minha aula a partir dessa indagação. Qual que era o meu contexto? A maioria dos meus estudantes era filho de agricultores ou trabalhava em algum momento com a família, era ligada à agricultura. A região que eu moro aqui é uma região agrícola e o sucesso da agricultura
é o sucesso da cidade e da região. Então eu comecei falando assim, pensa como seria incrível se o agricultor ele plantasse e ele escolhesse quando vai chover, quando que ia parar de chover, para ele poder se programar a quando plantar, quando colher. Isso não seria maravilhoso? Então eu vou ensinar para vocês como vocês podem controlar o clima. E eles ficaram alvoroçados, porque os pais iam ficar muito felizes de saber como fazer isso, né? Conforme eu fui ensinando que o homem não consegue fazer chover, aliás, a gente vai estar numa discussão aqui. A gente consegue fazer chover, sim, mas não como a gente gostaria. Existem hoje mecanismos que você vai lá, interfere nas nuvens, que pode favorecer o surgimento de pancadas de chuva e tal. Mas eu expliquei para os alunos que isso é possível, mas no contexto geral eles entenderam que a gente não pode controlar quando vai chover e quando não vai chover. A gente pode prever que vai chover por conta das previsões meteorológicas, mas de fato controlar o clima para fazer chover quando a gente quer não é possível. Então eles entenderam isso. Bom, a primeira coisa que eu expliquei para eles então é o seguinte, vamos lá. Vou mostrar quais são os ingredientes dessa receita, né? E comecei a mostrar que para você controlar o clima, você precisa entender como é que funcionam esses ingredientes. Então, quais são os elementos do clima? 3. Umidade, temperatura e pressão. Perguntei, para a agricultura, qual é o mais importante que você pensa? Ah, professor, tem que ter chuva, então a umidade é importante. Aí eu perguntei, mas tá, e se por acaso está plantando milho aqui e diminuir muito a temperatura e congelar tudo? É bom? Não, então a temperatura é importante. Então, vamos concordar que os dois ingredientes, umidade e temperatura, eles são os fatores cruciais, né? Precisa controlar isso aí. Depois eu mostrei o seguinte, que o que interfere na temperatura e na umidade é a localização que você está no planeta Terra. Então, por exemplo, se você estiver mais perto dos polos, vai ser frio, inevitavelmente. Se estiver mais perto da linha do Equador, isso vai ficar mais calor, isso inevitavelmente também. E aí eu perguntei, qual é a distância, como é que chama a distância que tem do Equador e tal? Como é que a gente dá o nome assim? Quanto mais perto do Equador, quanto mais longe, como é que é o nome disso? Alguém lembrou, professor, não tem a ver com latitude e longitude? Aí eu só relembrei o que é latitude e longitude. Beleza. Aí outra coisa que é importante, por que no topo das montanhas geralmente tem neve? Alguns já sabiam a resposta, mas muitos se perguntaram, vem cá, é verdade, por quê? Aí eu expliquei, a tendência é que quanto mais alto, mais frio. Quanto maior for a altitude, aí já de cara eu perguntei, o que é altitude? Por que eu não falo altura? Alguns já sabiam a resposta, mas outros não tinham a ideia de que essas duas palavrinhas eram completamente diferentes. Aí já peguei o gancho de explicar o que é altitude. Uma outra coisa que era importante também é o seguinte, pergunto, de onde que vem a chuva? Aí já entra domínios de massa de ar e tal, mas eu não cheguei a explicar com esse, agora são massas de ar, agora são correntes oceânicas. Eu comecei, pessoal, tudo isso aqui interfere. E aí aconteceu uma coisa que é, para mim, a mágica de uma aula inovadora, que é quando o direcionamento vem do estudante. Um aluno falou assim, professor, eu tenho uma dúvida aqui que eu sempre me perguntei. Por exemplo, essa semana mesmo, por que choveu aqui na cidade e no sítio do meu avô, que é 5 km daqui, não caiu uma gota d'água? E é nesse ponto que você tem que fazer um pause naquilo que você previamente tinha pensado. E essa é uma coisa importante, pessoal, porque assim, a gente tem que trabalhar com conteúdos, mas não pode ser conteudista. O que acontece em muitos casos? O professor, ele diz, a gente vai trabalhar isso aqui na outra aula e tal. Você não pode matar o entusiasmo do aluno no momento em que ele te pergunta isso. Então é o seguinte, a aula, a temática que eu tinha pensado é ensinar para eles como que eles podiam controlar o clima. Mas aquela pergunta do estudante, ela foi uma pergunta que não era só dele. Muitas pessoas da turma não tinham a menor ideia do porquê que choveu aqui na cidade, não choveu 5 km de distância. Eu não entendi por que é isso. E naquele momento, a minha aula ela foi redesenhada. E naquela aula eu comecei a explicar então o porquê que choveu aqui e por que não choveu 5 km de distância. Expliquei como é que funciona, o que cria uma chuva. E aí que eu tinha parado no conteúdo de massas de ar, que eu poderia ter continuado, naquele momento aquela pergunta me permitia explicar como a chuva se forma e também de onde que ela vem. E aí eles entenderiam indiretamente o que era uma massa de ar. Então você tem que estar pronto para o improviso.
E aí eu terminou a minha aula, expliquei o porquê da chuva e tal, não sei o quê, e eu não respondi, não deu tempo, de como eles poderiam controlar o clima. Aí, professor, mas no final você não falou como a gente vai, como é que a gente vai controlar o clima e tal. E eu falei assim, ok, então na próxima aula a gente continua. Já peguei um gancho da próxima aula. Só que é lógico que muitos alunos ficaram com isso na cabeça. E por mais que eles não tinham interesse sobre o conteúdo, muitos deles procuraram na internet, eles procuraram outras fontes, outros não deram importância, isso é o que acontece. Mas o que acontece? Eles passaram a ficar instigados com um tema que a princípio eles não tinham nenhum interesse. Então, o que a gente descobriu? Que uma aula inovadora ela precisa de uma mudança de abordagem. E para isso a gente tem que ter uma temática, no meu caso foi o clima, né? Eu escolhi então explicar indiretamente na minha cabeça, né, como que o clima funciona, os elementos, os fatores do clima, as massas de ar, mas isso na minha cabeça, né? Na aula eu comecei a pegar um tópico específico, que é como controlar então o clima, e para eles passou a ser interessante, porque os pais eram agricultores, a região era agrícola, e isso um dia passou pela cabeça deles que seria interessante a gente poder controlar o clima, né? Saber quando vai chover, quando não vai. Linkei então um fato intrigante e que estava diretamente ligado ao cotidiano deles. E aí deixei uma brecha, mesmo que eu tinha planos para continuar a aula de outra maneira, mas deixei uma brecha que um aluno pudesse perguntar uma coisa que intrigou a sala inteira e eu pegava esse gancho e continuava a aula. Então a gente também tem que estar pronto para o improviso. Lógico, era um assunto que eu dominava, porque faz parte do nosso conhecimento da área saber sobre isso. Mas de maneira nenhuma você deve matar o entusiasmo do aluno, porque a partir dali várias perguntas vão surgindo e você vai instigando a que eles façam essas perguntas. E até mesmo os alunos mais tímidos começaram a interagir. Então, essa pergunta do estudante, ela foi depois a que norteou toda aquela aula. O trabalho do professor é pegar justamente essa pergunta que tanto, o questionamento que tanto instiga o aluno a querer aprender e você direcionar de acordo com o conteúdo, com a temática que você escolheu, mas nunca frear o entusiasmo do aluno em saber uma resposta. Lógico, muitas vezes ele pergunta coisas que não faz o menor sentido, que não tem nada a ver com o que você está pensando, né? Mas se tiver ligado com o conteúdo, você deve explorar aquela pergunta e abrir mão daquele conteudismo que você pensou para aquela aula. Mas se preocupar com responder o conteúdo, mas sempre direcionado àquilo que os alunos interagem com você. E esse é um ponto importante. Na aula seguinte, os alunos simplesmente estavam enlouquecidos para saber qual era a resposta de controle do clima. E se você quiser saber sobre isso, procure, pesquise, explore aquelas dúvidas que você tem. Esse é o self-learning que a gente falou nos primeiros vídeos. E a gente vai aprendendo com o tempo. O conhecimento ele vai sendo acumulado conforme você vai aprendendo e explorando cada vez mais. E esse gatilho que os alunos começam a ligar, mesmo que pouco, faz uma diferença significativa nas suas aulas. Então eu espero que você consiga aplicar um pouquinho dessa brincadeira de mudar a abordagem da aula nas suas aulas e depois não esqueça de vir aqui e comentar o que você descobriu, como você conseguiu aplicar essas técnicas gerais de aulas inovadoras, o quanto que você conseguiu aplicar no seu cotidiano. E me diga aqui os seus resultados positivos e negativos. Lembrando, não existe uma fórmula mágica, mas ninguém melhor que você para conseguir aplicar todos esses conhecimentos na sua rotina, no seu cotidiano. Então, boa aula e até o próximo vídeo.